aqui agora é o desembargador Nonato também pediu vista, né? O agravo interno de Fortaleza, segunda vara civil, é o 269 da pauta, 269, número SAG 0266742880-2028-060001/50.000. Agravante, Automac Locação de Autos e Máquinas Limitada. Esse agravante. Agravata JLM Factory Limitada. Relativo desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Resenha do julgamento. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, o relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Instrução, o relativo desembargador Raimundo de Sessão pediu vista dos autos para melhor exame da matéria do julgamento iniciado em 27 de março do ano em curso. Você está com a palavra, desembargador Raimundo Nonato. Eu também dei uma olhadinha. Esse aqui é o 269, né, senhor presidente? Da segunda vara civil. Um agravo interno, civil, Automac Locação. Exatamente. Nesse aqui, eu também, sendo bem objetivo, fiz o resumo. Cuida-se de agravo interno, ter posto por Automac Locação de autos e máquinas, em face da decisão unipessoal deste relator, que manteve a sentença da lavra do juiz da segunda vara civil de Fortaleza, que no seu turno julgou improcedente os embargos à execução, aforados pelo recorrente, para determinar um imediato prosseguimento da ação executiva de JLM Factory, haja vista que os motivos alegados não podem inviabilizar o pagamento da dívida. Aí vem aqui a parte apelante que questiona a legalidade da cobrança, pois o cheque foi emitido para pagamento de buffet, ele disse que foi... É outra discussão. Foi emitido para pagamento de buffet, mas a festa não ocorreu, inclusive solicitou a devolução dos cheques. Seu argumento. O voto está em consonância com a jurisprudência do STJ, que afirma somente ser possível a discussão da causa debente do cheque quando não há circulação, situação diferente da dos autos, pois o buffet repassou o cheque a terceiro. Nesse caso, somente é possível a ação de indenização do emitente do cheque em relação ao buffet. Não é possível extinguir a execução porquanto não comprovada a má-fé da empresa portadora do título. Então, o voto aqui também, senhor presidente, é no sentido de acompanhar o relator, pois não é possível acolher as exceções pessoais em razão de circulação do cheque e da inexistência de prova de má-fé do terceiro portador do título. É assim como o voto também, nesse outro. Pois não, desembargador Raimundo Nonato. Viu, senhor presidente? A palavra-chave aí é a circulação. Pronto. Isso, a circulação da cártula. Perfeito. Voto eu na sequência, eu também acompanho a relatoria. No estado do julgamento agravo interno civil, conhecido e desprovido. Decisão consensual. Mais um pedido de vista de apelação Cid Fortaleza, quinta vara de família. Apelante ERD, apelado ARISJ, relativo desembargador Emanuel Leite Albuquerque, é o 271 SAG 0393-89378-2010-8060001. O desembargador Raimundo Nonato também pediu vista deste feito. A síntese do julgamento dispensada a leitura atual fecha a ação oral advogada da parte apelante, doutora Tatiana Façanha Borges. Na sequência, o relator apertou o voto pelo conhecimento parcial para o provimento do recurso. Em seguida, o serviço de desembargador Raimundo Nonato pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria diário do julgamento. Também iniciou na mesma data, 27 de março do ano em curso. Você está com a palavra, desembargador Nonato. Pois não, senhor presidente. Esse também era o primeiro que eu tinha dito, 039389378-2010. É esse mesmo. Apelante ERD, apelado AREISJ. Nesse caso,
O voto vista. Trata-se de apelação cível, interposta por Eveline Ramos Duarte, contra a sentença prolatada pelo juiz de direito da 5ª Vara de Família desta comarca, que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulado com pedido de alimentos e partilha de bens, ajuizada contra Antônio Rodrigues e Silva Júnior, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%, no valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC atual. O eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque proferiu o voto no sentido de conhecer o recurso para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença recorrida tão somente no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade no valor de R$5.000, nos termos do artigo do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC 2015. Pedi vista dos autos para analisar melhor o recurso. Inicialmente, concordo com o relator ao deferir o pedido de justiça gratuita à parte recorrendo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos legais. Por consequência, também também entendo que a preliminar de isenção do recurso não merece ser acolhida. Já na parte meritória, assim como o relator, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de união estável, uma parte requerida. Não foram preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 1723 do Código Civil para o reconhecimento da existência de união estável, pois não há provas de que a relação dos litigantes foi estabelecida com o objetivo de constituição de família. Deixo aqui em negritado. Contudo, peço venha para discordar da conclusão do relator pela necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, para harmonizar com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como evitar o enriquecimento ilícito em favor da parte apelada. De início, cumpre esclarecer que os honorários sucumbenciais são destinados ao advogado da parte vencedora e não em favor da parte autora, consoante disposto no parágrafo 14 do artigo 85 CPC, que assim preceitua. Os honorários constituem direito do advogado e têm caráter de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Além do mais, embora o valor da causa tenha sido ajustado para o valor de R$ 605.500, conforme petição de folhas 231, 233, 223, isso não é suficiente para caracterizar a exorbitância do valor dos honorários sucumbenciais. A sentença, em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, estabeleceu de forma correta os honorários sucumbenciais do percentual mínimo de 10% do valor da causa atualizado, uma vez que a sentença foi julgada improcedente. Como eu sei disso, de acordo com o tema 1076 do STJ, não é possível a fixação equitativa pelo simples fato do valor da causa ser elevado. Eu digo, vejamos, eu acho até interessante, desembargador presidente e o desembargador José Ricardo, desembargador Carlos Augusto, desembargador Emanuel. Eu acho que teve alguma coisa recente no órgão especial em relação a esses recursos
com segmentos para Brasília STJ em relação a um tema também, uma questão que está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quando eu terminar de destrinchar aqui o voto, a gente pode discutir essa questão. Primeiro, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor A, da condenação, B, do proveito econômico obtido e C, do valor atualizado da causa. Aí, na parte 2, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Aí continua. Embora tenha sido admitido a repercussão geral do tema 1255, é esse tema do Supremo. Eu acho que foi dessa discussão aí, o desembargador Heráclito levou, eu acho que recentemente, para o órgão especial. Lá no Supremo tem esse tema 1255, que envolve a possibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa, artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Esse tema não se aplica aos autos, pois não há como reconhecer a exorbitância do valor da causa apontada pela parte no tocante a R$ 605.500, considerando patrimônio que afirma ter direito em razão da ameação após o reconhecimento da união estável. Ressalto, por oportuno, que a ação foi proposta em 2010, 14 anos atrás, né? O que houve ampla discussão nos autos, inclusive com abertura de instrução probatória. Nessa perspectiva, acredito não ser possível, no caso em apreço, afastar a incidência do artigo 85, parágrafo 2º do CPC e do tema 1076 do STJ, pois não há exorbitância do valor atribuído à causa. Entender de forma diferente abre espaço para aplicação indiscriminada do parágrafo 8º do artigo 20 do CPC, que possibilita a fixação equitativa em detrimento do direito dos advogados ao recebimento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a legislação e em valor compatível com o trabalho desempenhado no processo pelo profissional. Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de apelação para negar-lhe provimento. Por consequência, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 11 do CPC. É assim como o voto. Se os senhores que participam do órgão especial puderem me ajudar, eu até que aceito essa ajuda. Eu acho que o desembargador Mauro pertence ao órgão especial, o desembargador Emanuel também, e eu acho que recentemente foi apreciado um tema mais ou menos parecido com esse, onde foi determinado o sobrestamento de processo. Foi mais ou menos isso. É o voto, senhor presidente. E 2010, É. Desembargador Raimundo Nonato,
Desembargador Emanuel, você nesse como relator, quer se manifestar? Senhor presidente, meu voto, sobretudo com relação a essa parte, é bem, bem extenso. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou ler aqui alguma coisa aqui. Então, na parte de honorários, né? Há uma insurgência dos honorários de sucumbência arbitrada em 10% do valor da causa, uma vez que, caso mantida a condenação, imposto irá gerar enriquecimento ilícito em favor da parte apelada, bem como acarretará grande prejuízo financeiro a si. E nós temos que ter uma preocupação, que aqui se trata apenas do pedido aqui não é, sempre esqueço esse nome, ó, pelo amor de Deus, da de união estável, né? Então, nós estamos diferentes quando se trata de uma relação contratual, compra de imóvel, ou alguma coisa similar. Mas o que é que eu falo aqui, senhor presidente? Eu falo... E nós já discutimos essa matéria exaustivamente, inclusive agora no auto oficial foi tratado sobre isso, mas nesse sentido de poder essa aplicação com base no artigo 85, parágrafo 8º, entendeu? Então, eu digo que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e julgamento de mérito, na matéria até então afetada sob o tema 1076, em 16 de 3 de 2022, envolvendo os recursos especiais repetitivos, eu digo os números aqui, 1, 2, 3, 4, sob a relatoria do ministro Roger Fernandes, firmou a seguinte tese. Eu falo aqui as teses lançadas pelo ministro e digo, ocorre que, a despeito da tese adotada acima, o entendimento pessoal deste relator, assim como desta colega Câmara Julgadora, mantém-se no sentido de que não apenas as causas de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório devem ensejar a aferição dos honorários advocatícios comerciais. Mediante, estão me ouvindo bem? Não, desembargador, estamos ouvindo bem. Tudo bem. Mantém-se no sentido de que não apenas as causas de valor inestimável ou de proveito econômico irrisório devem se ensejar a aferição dos honorários advocatícios comerciais mediante apreciação equitativa, mas também as causas de valor demasiadamente elevado, que eu acho muito elevado, né, sobretudo quando se trata de um processo desse naipe, né, a fim de evitar o enriquecimento de uma das partes e o prejuízo exagerado em relação à outra. Ademais, o Supremo Tribunal Federal mantém o entendimento da aplicação da equidade para casos de honorários advocatícios comerciais exorbitantes. Eu cito aqui algumas decisões. Supremo, a parte aqui mais interessante dessa primeira decisão, o item 3, compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade, quando, pela aplicação dos percentuais do artigo 85, parágrafo 3º e 5º, do CPC de 2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados. Né? Artigo 85, parágrafo 8º, já como citado. Ministra Rosa Weber, publicado em 21 de 10 de 2021. E tem um outro, dentro da mesma toada, do ministro, no momento, presidente do Supremo, Roberto Barroso, publicado em 22, mês de março, e digo, não seja adota o posicionamento adotado pelo eminente Barrador Heráclito Vieira de Souza Neto, referido no julgamento do agravo interno, estou aqui citando o número, em 15 de 6 de 2022, acompanhado por esta Câmara. Não sei se precisa fazer a leitura. Penso que eu devia poupá-los. E aí, a decisão dele, diga respeito, e cito algumas decisões aqui.
aqui já do desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, quando diz a apreciação equitativa, limitação imposta pelo tema repetitivo 1076, circunstância do caso concreto que impõe a fixação da verba honorária mediante a aplicação da equidade, precedente desta Câmara, 23 de março, abril. Dessa forma, retifica a atuação do magistrado da instância em primeiro grau, para concluir que é o caso variar preço, reclama sim os honorários sejam aplicados de forma equitativa, e aplico aqui R$ 5.000, e, inclusive, pedindo 1.000 vênias ao desembargador, nosso presidente da IE, Raimundo Donato, em virtude dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a realidade processual acima da linear. E estou aplicando esses R$ 5.000, né? E, com base nesse parágrafo 2º, 8º, 10º do Código de Processo Civil, e estou mantendo inalterada a sentença combatida. No mais. E é como me pronuncio, senhor presidente, novamente pedindo vênias ao desembargador Raimundo Donato. Pois não, presidente? Quando o desembargador Emanuel se referiu ao outro julgado, eu até conversei com Vossa Excelência e mostrava que o valor da causa daquele outro que ele citou agora terminou no valor de R$ 3.000 para o advogado. 12 anos de discussão. Aí também é humilhar o profissional. Aqui nós estamos há quantos anos já? Desse aqui. Ele tem uns 14 anos aqui. Nesse caso aqui, eu entendo que esse valor da causa não é exorbitante para esse caso específico. Inclusive, houve instrução, esse processo se arrasta há muito tempo, né? Então, eu particularmente entendo que não é possível se aplicar a exceção que permite a fixação por equidade. Aí, no caso desse aqui, fixa por equidade, aí Vossa Excelência está aplicando aí R$ 5.000. O outro, Vossa Excelência aplicou 3, e nesse aplicou, aumentou 2.000, aplicou R$ 5.000, né? Dado Raimundo Donato, presidente, me permite? Pois não. Mas nós podemos aumentar para 10.000. Entendeu? Não é dificuldade, não. Mas eu entendo que é por equidade e nós já discutimos, a matéria está no Supremo. Inclusive, já conversamos sobre isso, para poder, no fim, se ter a última palavra. O próprio STJ, né, segundo a nossa discussão, e também para o desembargador Francisco Mauro, creio que também no desembargador Patrocínio e o desembargador Carlos Augusto, foi no sentido disso. O próprio Supremo, o próprio STJ não está acompanhando na sua plenitude, na sua completude, esse tema 10, eu acho que 1097, né? Então, eu vejo que no momento, e eu acho que o Supremo vai decidir assim, né? Porque nós temos o quê? Situações em que está se pedindo 10% do valor de uma causa, que daria para uma extinção sem julgamento de mérito, sem estudo de âmago, e dariam R$ 3 milhões, né? Então, meu pensamento é dentro disso aí. 3 milhões como, desembargador? E podendo aumentar para R$ 10.000. Como é que essas contas? Eu não entendi as contas aí, esse cálculo que dá R$ 3 milhões para o advogado. Não, eu estou citando apenas um exemplo. Ah, sei. De um quadro, de uma situação. E se for aplicar apenas esse parágrafo 2º, deixar um pouco desprezado o parágrafo 8º, vai ficar muito difícil. Mas aí... vai sempre perceber, possivelmente sempre perceber mais do que a própria, o que a parte tem direito lá.
Mas é Aí, como me pronunciou, senhor pois não, presidente. eu tenho duas preocupações só em relação a esse caso. A primeira preocupação é a aplicação indiscriminada desse parágrafo 8º do artigo 20 do CPC, que permite aí a fixação equitativa em detrimento do direito dos advogados no recebimento de seus honorários sucumbenciais, de acordo com a legislação e em valor compatível com o trabalho desempenhado por ele. Nesse caso, especificamente, parece-me que houve dilação probatória. E também a outra preocupação é que pode correr o risco de se tornar casuística algumas causas, alguns processos casuísticos enfrentados. Dessa forma, abre a possibilidade de fixação por equidade em qualquer caso. Aí vai contrariar o entendimento das cortes superiores. A minha preocupação é só essa, mas eu mantenho o meu voto e respeito o voto de Vossa Excelência. Peço venha, mas eu mantenho meu voto, senhor presidente, como voto. Pois não, desembargador Raimundo, na sequência, voto eu. E eu gostaria de fazer algumas ponderações, desembargador Emanuel, porque o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, ele já vem batendo nessa tecla há semanas, há meses, não é? E isso me fez refletir e conversar, inclusive, com os colegas, procurar estudar um pouco mais. E, de fato, o desembargador Nonato ele tem razão de ser quando ele fala de que, em alguns casos, não há exorbitância dos honorários, da fixação dos honorários, levando-se em consideração, como já disse aqui até o embaixador José Ricardo, ao trabalho desenvolvido pelo advogado ou pelos advogados durante aqui mais de uma década. É assim, desembargador Emanuel. Será que, nesse caso, onde o valor da causa foi fixado em R$600 mil, 10% do valor da causa retrata honorários advocatícios estratosféricos, exorbitantes, manifestamente desproporcionais, considerando-se o período de 14 anos, um trabalho grande, né, dos advogados durante mais de uma década, peticionamentos, recursos, audiências, e isso me fez refletir, não é? Porque, de fato, fica muito subjetivo se nós começarmos a aplicar a equidade em tudo, não é? Então, no resto da dúvida, eu mantenho o meu convencimento de que honorários estratosféricos, nesse caso, a gente tem que aplicar, de fato, a equidade. Exemplo aqui, se fosse o caso aqui, honorários de R$200 mil, R$300 mil, R$400 mil para um caso. Então, nesses casos, de fato, há uma exorbitância evidente, cristalina. Eu tenho até, no meu gabinete, recomendado, né, nenhuma alteração para a equidade, desembargador José Ricardo, desembargador Carlos, desembargador Nonato, desembargador Emanuel. Condenação, se for o caso, sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, que retrata 10, 20, 30 mil reais, eu tenho dito que isso aqui, de forma nenhuma, ela tem desproporção ou exorbitância. O que é fato, Badama, é que 5 mil reais aqui é muito reduzido, muito pouco, mas não se trata disso especificamente. O que a Câmara tem que decidir, à luz aqui do que vem expondo e mantendo o ponto de vista do Raimundo Nonato, é
quando se dá, como se dá e quando se dá essa exorbitância. Então, não é simplesmente, isso aqui merece 3 mil, isso merece 5 mil, isso merece 8 mil. Eu acho que a gente tem que refletir, se for o caso, progredir, não é? Fixar aqui uma nova baliza, né? Evoluir, se for o caso. Mas aqui fica a indagação, barradores, colegas. 60 mil reais de dólares traz uma exorbitância, um valor estratosférico. Se nós formos olhar à luz, até dos próprios julgados nossos. Eu vou até fazer um adendo, Bador Emanuel. O Bador Emanuel toca naquele processo que foi julgado, nós partimos de uma premissa equivocada. E já há embargo de declaração, viu, Bador Donato? Inclusive batendo nessa tecla exata de que nós partimos de premissa equivocada. Em um valor da causa de 116 mil, nós fixamos em 3 mil. 3 mil reais. Por isso que eu digo. 10% que retrai 16 mil, de forma nenhuma, não vou para julgar, mas não vou dizer de forma nenhuma, mas tudo indica que esse valor não é exorbitante. De fato, ali a gente vai ter que reexaminar. Eu estou falando disso do outro processo, de relatoria de outro colega, onde eu realmente parti de uma premissa equivocada. 942, inclusive, pensei que era um valor de mais de 1 milhão, na minha cabeça era 2 milhões de reais, que os 10% iriam retratar 200 mil. Então, aí eu entendi por exorbitância, mas não é, me parece que não é, inclusive já há embargos de declaração. Nós vamos ter que também, na Câmara de Medida, reapreciar essa matéria, se nós partimos ou não de premissa equivocada, né? Parece, desembargador Mauro, que naquele parece que dava 22 mil. Em tese também não teria exorbitância. E eram 10 anos de trabalho efetivo do advogado também. Isso aqui ainda é maior, não é? Então, colega, eu fiz esses esclarecimentos, né, mas eu creio que nós vamos ter que evoluir, estudar melhor essa matéria, e eu acho que o sentido aí que está aduzindo e mantendo e ratificando o desembargador Nato, tem que ser revisto aqui. Mas eu vou pedir vista, desembargador Emanuel, para a gente dar mais um tempinho, para a gente maturar mais um pouco, mas eu estou convicto que nós temos que evoluir, adequar e ter como norte de decisão não ficar fixando em valores aleatórios, 5 mil, 6 mil, 10 mil, mas ver antes, antes, se aquele valor que foi fixado, ele é exorbitante, ele é estratosférico para o trabalho desenvolvido pelo advogado, não é? Nós temos que evoluir aqui mesmo. Então, eu vou pedir vista. Senhor presidente, Pois não. Eu estou majorando para 10 mil, viu? Pois não. O valor. Não, 5 mil realmente, Bador, é um valor baixo. Como eu disse, a meu ver, não se trata exatamente de fixar por equidade, aumentando o valor, mesmo para 5 mil, 10 mil, 15 mil. A gente tem que ver antes, ter um norte o mais objetivo possível. O valor da causa foi fixado em 500 mil reais, por exemplo. O juiz fixou sentença improcedente, o juiz fixou em 10%, 50 mil. A gente vai observar se esse 50 mil ele é estratosférico para o local do trabalho desenvolvido pelo elemento de advogado. Né? Mas é o que a gente estava analisando, senhor presidente, me permita. A gente entendíamos sempre dessa forma, principalmente nesse tipo de ação, entendeu? Que as pessoas discutem o miolo da questão, é a discussão da união, não é em si, não é
como eu falei, não está se discutindo Assim, Bador, propriedades, o Emanuel, contratos, entendeu? o Bador Zé Ricardo está salientando aqui. Não faz parte da turma jogadora por hora, mas sempre é Mas é conveniente. interessante. Essa É ponderação de interessante. Vossa Excelência é interessante. É Porque interessante. o norte que a gente tinha era de valores exorbitantes. E a gente pode ter aplicado uma outra vez, pode ter aplicado de forma equivocada a equidade. Pode sim, eu mesmo posso ter praticado. Eu acho que é o momento da gente rever, né? De rever, e eu acho que esse caso aqui é importante. A gente. Isso. Porque não adiantou desbardar, Manuel, mas eu vou rever aqui. Não, é ter esse norte. Pode ser que esse valor aqui de 10% não seja exorbitante. Para essa causa aqui. Pode ser, R$60 mil. Não, será que retrata um valor exorbitante, altíssimo, manifestamente desproporcional? Eu acho Né? elevado, senhor presidente. Não, Eu acho exatamente. elevado. Pois Como não. eu já disse, até a natureza da causa aí. Mas eu respeito o pensamento de Vossa Excelência. E é bom fazer um estudo mais aprofundado. Eu digo aqui a princípio, entendeu? Também vou analisar, vou ver realmente de uma forma mais aproximada o trabalho do advogado. E é bem interessante você nos pedir vista e a gente fazer uma reanálise. Pronto, o julgamento suspenso. Vamos prosseguir. Obrigado, Emanuel Bador Nonato. Pois não. Temos outro pedido de vista agora, a apelação civil de Pacajus, apelante MIPL, apelados MV, MD, JIMD, relator de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio, SAG 0010 75089 2012 8060136. Síntese do julgamento. Após o ensaio do processo da sessão dia 6 de março do curso, especial diretório dividiram o tempo e citaram novamente os advogados do apelante, Melquisedeque Teixeira da Fonseca e Dr. João Nogueira Ponte Juca Filho. Na sequência, o relator apresentou o voto pelo desprovimento do recurso, que foi acompanhado pelo desembargador Carlos Augusto. Em seguida, o desembargador Emanuel pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiado do julgamento. Tirado de pauta, republicado, está apto ao julgamento. Vossa Excelência trouxe esse feito, desembargador? Senhor presidente, diga só... É o que você disse que acompanhar, não é, desembargador Manuel? Esse não é do desembargador Zé Ricardo? É, isso. Não é união estável? Eu estou acompanhando. Eu já votei, inclusive. Acompanhando a relatoria, não é isso? Acompanhando a relatoria. Então, obrigado, desembargador Emanuel. Vou anunciar o resultado, que já se encontra unânime. Apelação civil conhecida e desprovida. Como eu já disse, decisão consensual. O valor da causa aí que foi aplicado, eu não lembro, desembargador Zé Ricardo, foi aplicada a equidade ou foi no parágrafo segundo? Mas isso aí já vai estar... Isso aqui já está definido, né? Vamos esperar o pedido de vista, a vista do desembargador presidente. Eu já acompanhei, como eu já falei. Perfeito. Já anunciado o resultado do julgamento. Apelação conhecida e desprovida. Vamos agora aos processos que estão votados do sistema provisório. Tem alguns? Então, vou começar. Badal Manuel, o 231 e o 253 faltam um voto de Vossa Excelência. Ambos da relatoria de desembargador Carlos Augusto. O 231, embargo de declaração, e o 253, uma apelação civil. Quando eu cheguei aqui, procurei ver se já tinha iniciado a sessão 253, 231, e não tinha sido disponibilizado ainda. E aqui consta ainda como voto não disponível.
Para mim, consta. Mas se o desembargador quiser fazer a leitura agora, pelo menos da ementa, né? ementa, eu creio que possa resolver. Todos os dois estão disponíveis, não estão disponíveis. Tá certo, Bador. Emanuel. Estão disponíveis, Bador Carlos? É porque eu não faço parte aqui da turma, senão eu olharia aqui rapidamente. Quanto a isso, colegas, eu vou aqui anunciando... Você faz parte? Não. É Carlos Augusto? O Carlos Augusto é Vossa Excelência de Bador Nonato. De Bador Nonato. Enquanto isso, o Bador Carlos aqui verifica, eu vou anunciar aqui os extra pauta para a gente ir adiantando. Extra pauta ali, colegas, quem nos assiste. Conflito de competência 0004 228 73 2023 806 relativo de Bador Emanuel Leite Albuquerque. Resultado do julgamento. Conflito conhecido, declarando-se competente juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Fortaleza. É o juízo suscitado. O suscitante era o juiz da oitava vara civil de Fortaleza. Decisão unânime. Conflito de competência 000000 88 2024 806 0000. Relativo de Bador José Ricardo Vital Patrocínio. Conflito conhecido, declarando-se competente juiz de direito da vara única da comarca de Missão Velha. Portanto, o juízo suscitado. O último, conflito de competência 0000 103 28 2024 806 0000. Relativo de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. Resultado do julgamento. Conflito conhecido. Desta feita, declarando-se competente juiz de direito da nona vara de família da comarca de Fortaleza. Portanto, o juízo suscitante. Decisão unânime também. Deu para Vossa Excelência ver, Bador Carlos? Está em aprovar, não, desembargador Carlos? Acorda a aprovar. Tá aí? Está aparecendo no final. Pela improcedência, alegação de abusividade, excelência, taxa de juros. Entendeu? Bador Carlos, desse desembargo, você não quer ler só a emenda, não, que resolve, né? Desembargador Manuel. Só emenda. Primeiro, que é o 231, bate declaração civil A. 002. Pois não, 253. Então, vou anunciar a apelação civil de Pacajus, 0014 597 19 2017 806 0136. Apelação civil, ação revisional de contrato de financiamento de veículo, improcedência, produção de prova pericial de necessidade, alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios atuado no contrato. É inocorrência. Tira esse cachorro aqui, por favor. Depois tu tira esse cachorro. Atuação demonstrada nos termos da súmula 541 do STJ. Bador Carlos, eu tenho um cachorro aqui que é horrível. Eu estou ouvindo aqui mesmo. Aí, e é da minha bebezinha, da minha neta. Sei. Por mim, ela não estava mais aqui. Eu não ouvi, Bador Carlos. Me permita.
Excelência, que é uma ação de financiamento de veículos em que a parte alega abusividade nos juros, entendeu? E eu estou seguindo a jurisprudência da nossa Câmara, né? Não há abusividade, é isso? Não há abusividade. Pronto, eu acompanho o senhor presidente. E tudo, né? Eu acompanho o senhor presidente. Vamos para o outro. Vamos lá. E não aparece aqui. Não sei por quê. Pronto. Estou embargo de declaração 0012.417, 5.2016.806.0171/50.001. Pronto. 012.417, né? 0012. (2016) Bora. R$231, Barão Carlos. 417. Pronto. Banco do Brasil. Aqueles expurgos inflacionários. Pronto. Inflacionário? Os expurgos? Rediscussão da matéria. Pronto. Rediscussão da Eu matéria. acompanho o senhor presidente. Súmula 18. Pronto. Desprovido. E é embargo de declaração e expurgos inflacionários. Matéria muito, muito conhecida. Tem uma... que é mais aí, doutora? Então, embargo de declaração conhecidos e desprovidos. E o julgamento outro, 253, apelação civil, conhecido e provido, dentro. Falta o voto de desembargador. É aquele agravamento do Fundef. Gastamento de Fortaleza 063 29 17 78 23 8 06 0000. Agravante Aldairton, desculpe, Carvalho, Sociedade de Advogados. Agravada Josefa Salles Bezerra. De minha relatoria. Recurso conhecido. Provido, toda ali. Destaque. São Provido. Só um momentinho, vou conferir aqui. Pode ver aí. Conhecido e desprovido. Exatamente. Então anuncio o resultado correto do julgamento desse agravo que eu acabei de anunciar, recurso conhecido e desprovido. Está certo aqui, eu estava olhando em cima. Recurso conhecido e não provido. Exatamente. Pronto, doutor ali. Então, colegas, vamos tornar a votação definitiva de todos aqueles feitos publicados na pauta de hoje, que não tiveram nenhum destaque. Nesse momento, passam de votação provisória dos feitos para votação definitiva nos termos dos votos respectivos relatores. Não há alguma coisa, não, né, doutor? Doutora Lia. Alguém tem algum requerimento, observação, quer fazer uso da palavra? Só quero desejar melhoras aí para o desembargador Leite Albuquerque. Muito obrigado. Dá um abraço aí para o patrocínio. Desembargador Raimundo. Pronto, restabelecimento. Perfeito. E, colegas, já tem no dia 1º de maio, quarta-feira, já é maio, adiantando um pouco, quarta-feira nós não teremos sessão, porque é o dia do trabalho, né? Mas não vai ter nenhum prejuízo, porque nós teremos 4 sessões no mês. Então, não faremos extraordinária. Mesmo porque o CNJ está se aproximando, todo mundo está sob de serviço, dá-se um tempinho para um exame, né, de mais feitos. É só uma comunicação a Vossa Excelência, tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos, cumprimento mais uma vez o doutor Janja, seja bem-vindo, mais uma vez a nossa sessão. É um prazer trabalhar com vocês ainda. Eu estou vendo aí muita gente que eu conheci aí no interior, doutor
Raimundo Nonato, né? O próprio doutor Mauro, o Pois não. Carlos Augusto, doutor Carlos Augusto, que foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito. Prazer trabalhar com todos vocês. Pois não. Então, desejo a todos do 18/2, né? Terminamos de forma rápida. Eu pensei que iríamos nos estender mais. Eu desejo uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Sessão. E o doutor Zé Ricardo, também aqui.